Meus queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria, nós estamos começando mais uma EBD interativa. E nesta manhã, irmãos, eu quero dizer a todos vocês, são todos bem-vindos para participar conosco. A Bíblia diz, está escrito no livro de Salmo, dizendo: este é o dia que o Senhor fez, por isso regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Aleluia. Nós desejamos a você uma manhã de escola bíblica abençoada. Eu tenho certeza que será de grande edificação para as nossas vidas. Irmãos, lembrando que esta transmissão ela está na página da UMADEBAG, União da Mocidade da Assembleia de Deus Baixo Guandu. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, também nós estamos no YouTube, no canal por nome Assembleia de Deus Baixo Guandu. Vai ser uma alegria você estar se inscrevendo, dando o seu like, e você receberá todas as notificações. Irmãos, como os irmãos puderam já participar, nós estivemos agora a EBD interativa aqui, infantil, né? Que Deus continue abençoando as nossas irmãs da equipe ECAD, como a irmã Beth, tia Mônica, tia Silmara, que Deus continue abençoando esses departamentos, como aconteceu aí a aula do maternal, assim como também a aula dos juniores. Graças a Deus, que Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada uma das tias, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, e nesta manhã nós estaremos estudando a lição de número 2. Nós temos um tema importantíssimo que nós vamos estar tratando nesta manhã, que é despertamento espiritual, um milagre. Como os irmãos já podem perceber na tela aí, despertamento espiritual, um milagre. E quem vai estar, irmãos, ministrando essa escola bíblica, nosso professor convidado nesta manhã, presbítero Eliseu Lopes. A paz do Senhor, presbítero Eliseu, sejam muito bem-vindos aqui nesta manhã. Paz do Senhor, Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Daqui a pouco estaremos ministrando a escola bíblica nesta manhã. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, então vamos dar início a esta EBD interativa. Eu quero estar lendo com você o texto áureo e a verdade prática aqui nesta manhã. O texto áureo da nossa lição é o seguinte: e isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Aleluia, que versículo maravilhoso, que está dizendo que a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Glória a Deus. Irmãos, a nossa verdade prática está dizendo o seguinte: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Glória a Deus. Irmãos, tenho certeza que esta manhã, esta lição vai ser produtiva para o nosso elevo espiritual, onde Deus vai estar nos abençoando de uma forma toda especial. Nós contamos com a ajuda do amado Espírito Santo, que vai estar abençoando a sua vida no nome do Senhor Jesus. Então eu quero orar com você aqui nesta manhã, e lembrando, irmãos, que esta EBD é uma EBD interativa. Vocês vai estar com toda a liberdade para você estar interagindo, fazendo as suas perguntas, e o presbítero Eliseu vai estar aqui respondendo. Vai ser uma bênção, irmãos. Vai ser uma alegria ter vocês todos interagindo no nome do Senhor Jesus. Irmãos, então vamos orar
e já passar a ouvir a ministração desta EBD nesta manhã. Fecha o teu olho comigo e vamos orar ao nosso Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, neste momento, ó Deus, nós aqui estamos diante da Tua Palavra, onde, ó Deus, nós estaremos estudando, ó Pai, acerca do despertamento espiritual. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa estar abençoando o nosso professor nesta manhã, que a cada um, ó Deus, dos ouvintes que está participando, possa ser alcançado com a Tua bênção, Pai, possa ser alcançado com um despertamento espiritual. Pai querido, Pai amado, nós entregamos tudo em Teus cuidados, no nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Então, irmãos, com vocês, presbítero Eliseu Lopes, com a palavra. Paz do Senhor para os irmãos, mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida, né? Somos gratos a Deus nessa manhã, pelo privilégio de estarmos aqui, nesta manhã, para ministrarmos a escola dominical, nesta manhã, né? E eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Nosso irmão, presbítero irmão Anderson, já fez ali a introdução, né, da lição que nós teremos nesta manhã, e nós estaremos aqui fazendo a escola dominical interativa. Você que está no seu lar, né, tem aí a liberdade de estar comentando dentro daquilo que nós conhecemos, estaremos respondendo aos irmãos, e eu tenho certeza que Deus estará abençoando as nossas vidas nesta manhã, né? Não é fácil, né? Mas glória a Deus, é um privilégio, encaro como um privilégio e uma satisfação de poder estar aqui nesta manhã, juntamente com os irmãos, para ministrar essa escola dominical. Nós vamos estar falando hoje sobre despertamento espiritual, um milagre, né? Para nós iniciarmos, né, essa lição, o contexto, nós temos que saber o contexto da lição, o que estava acontecendo, para que nós podemos estar se introduzindo a lição aos irmãos, né? Nós vamos observar que o povo, nesse contexto, a Bíblia vai dizer que eles estavam no cativeiro, eles estavam cativos, e a Bíblia vai dizer que eles estavam na condição de escravos, né? Justamente o contexto da lição. Quando nós lemos aqui a introdução, quando nós lemos o texto bíblico no qual nós estaremos ministrando, nós vamos observar sobre isso, né? Lá no livro de Esdras, lá no livro de Neemias, nós vamos ver dizendo sobre isso. Nós vamos observar justamente para que se cumprisse esse propósito de Deus, desse despertamento espiritual que foram a promessa de Deus, nós vamos observar que Deus usou um rei daquela época que não era crente, né? Era um rei ímpio, todavia Deus usou para o seu propósito. E nós vamos estar estudando nessa lição justamente esse contexto, né? Falamos sobre o despertamento espiritual, um milagre, ou seja, né, algo que vem e que emana do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar aqui lendo aqui juntamente com os irmãos, né, a respeito do despertamento espiritual que emana do próprio Deus, né? Nós temos aqui na nossa lição, na nossa matéria didática, dizendo da seguinte forma: no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus despertou a Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel, nem a sua vida santificada, que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Aqui nós vamos observar, dentro desse ponto, nós não lemos ele todo, daqui a pouco estaremos concluindo, né? Mas que nós vamos observar que Deus usou o rei Ciro para trazer um despertamento espiritual para o povo, um despertamento nacional e também espiritual para o povo. E nós vamos observar aqui que quando esse despertamento, né, chegou ao conhecimento dele, já era aceito. A Bíblia vai dizer que Daniel ele era uma pessoa de oração, né? Daniel viveu nesse período, desse contexto, né? Nabucodonosor havia levado o povo para a Babilônia, né? E foi profetizado por Jeremias que esse povo iria viver, iria ficar ali por 70 anos cativeiro, né? E
Daniel estava dentro desse contexto, Daniel viveu dentro desse contexto do cativeiro, ele presenciou e estava dentro do palácio do rei. E a Bíblia vai dizer que ele foi uma pessoa de oração, né? Quem conhece a história de Daniel sabe que Daniel orava 3 vezes ao dia, por várias vezes foi desafiado. A Bíblia vai dizer que ele desceu à cova dos leões, os leões não o tocaram. Era uma pessoa de muita oração, porém a Bíblia vai frisar-nos nesta manhã que não foi as orações, né, mas foi o próprio Deus. É claro que devemos, irmãos, estar orando, né, estarmos buscando a Deus, né, mas não foi a santidade de Daniel e nem as orações de Daniel em si que produziram esse despertamento, né, para o povo de Israel. Não é verdade? Ela emanou do próprio Deus. Por isso, o despertamento é um mistério, né? As coisas humanas podem ser explicadas, previstas, calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente, né? Disse Jesus: o vento assopra onde quer, né? E não sabe de onde vem nem para onde vai. Então assim são aqueles que são guiados por Deus. Então ele está dizendo aqui que ele é um mistério justamente porque depende de um decreto de Deus, depende de uma palavra de nosso Deus. E ele vai dizer que o resultado do despertamento, irmãos, né, de resultado do despertamento, e até mesmo sentir a operação das virtudes do Espírito Santo, as virtudes do século futuro. Mas a verdade é que nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Por quê, irmão? Nosso Deus é grande, né? Você vai observar que o povo estava ali vivendo num contexto, quando nós falamos sobre o cativeiro babilônico, nós fazemos uma visão panorâmica e nós vemos o seu início e vemos o seu fim, né? Mas o povo que estava dentro, vivendo naquele contexto, muitas pessoas nasceram ali dentro do cativeiro, muitas pessoas nem conheciam as suas pátrias, né? Eles já nasceram como escravos estando ali dentro do cativeiro, né? Mas havia ali uma promessa de Deus, que Deus iria trazer um despertamento para eles, para que eles pudessem novamente serem repatriados, né? Glória a Deus, pastor Eliseu. Também aproveitando aqui, tem os nossos irmãos que estão interagindo conosco aqui nesta manhã. Quero mandar um abraço bem forte para o evangelista Odeir Esposário, ali de Itaimbé. Que Deus abençoe, no nome de nosso Senhor. Os irmãos estão ali em Itaimbé também ligados. Amém, aqui conosco. Também eu quero mandar um forte abraço para o evangelista Walter Rossmann. Que Deus abençoe, no nome de nosso Senhor. Irmãos, como o presbítero Eliseu está dizendo aqui, acerca que nós estamos estudando aqui nesta manhã, acerca do despertamento espiritual, emana do próprio Deus. É interessante, presbítero Eliseu, nós entendemos que Deus, ele usou Ciro, Deus despertou Ciro para esta grande obra, né? Verdade, verdade. Deus usou ele para essa grande obra e trouxe esse despertamento através da vida de Ciro, usando ele como instrumento, né, para que pudesse trazer um despertamento espiritual para o seu povo. E o que eu vejo aqui, Eliseu, que Ciro, ele era um homem que não era da linhagem, né, do povo judeu. Era um homem, era uma pessoa que não servia o Senhor, não reconhecia Deus como todo poderoso, mas sim, Deus usou ele como uma ferramenta, como um instrumento para trazer os cativos que foram levados, como o senhor acabou de dizer aí, para trazer novamente de volta para a sua terra natal, para que eles pudessem reconstruir tudo novamente, que o templo já era destruído. E nós podemos perceber aqui, irmãos, que isso só foi possível, isso só teve um agir de Deus através do despertamento espiritual. É por isso, irmãos, que nós estamos dizendo que o despertamento espiritual é um milagre. Verdade, glória a Deus, né? E nós vamos aqui, irmãos, prosseguir. Nós temos aqui na nossa lição, nessa escola bíblica dominical desta manhã, né? Falando a respeito do milagre, na verdade, do despertamento como sendo um milagre, né? Então nós vamos observar que o despertamento como sendo um milagre, nós vamos observar que existe aqui as finalidades do despertamento. Quais são as finalidades do despertamento? Já falamos aqui outrora que
o contexto que o povo estava vivendo não era um contexto muito agradável. Estavam vivendo como escravos, né? Mas Deus trouxe esse despertamento. Mas quais são essas finalidades? Nós temos aqui em nosso material didático 2 pontos, né, ou pelo menos 2 finalidades. E nós vamos estar aqui passando para os irmãos, né, as finalidades do despertamento espiritual. Mas você que está aí na sua casa, que está nos acompanhando, para você, qual seria a necessidade do despertamento espiritual? Quais seriam as finalidades desse despertamento, né? Deixa aí nos comentários, né? Depois nosso irmão Anderson estará aqui lendo os comentários dos irmãos, não é verdade? E nós vamos estar aqui passando para os irmãos. Mas você que está aí, qual é a finalidade para você? Qual a finalidade? O povo estava vivendo nesse contexto, como escravo. Qual a finalidade desse despertamento? Falamos que eles estavam sendo escravizados, estavam vivendo como cativos, como presos em uma terra estranha, não é verdade? Na condição de escravos. Para você aí no seu lar, né? Responda aí para nós a finalidade desse despertamento. Nós também temos aqui, está interagindo conosco, evangelista Valtamir Morozeski, um abraço ali de Ibituba, toda a região de Ibituba também está ali conectado. Que Deus abençoe a todos vocês, no nome de nosso Senhor. Que Deus abençoe. Também Edivaldo dos Santos, abraço, irmão Edivaldo. Que Deus em Cristo continue abençoando vocês, no nome de Jesus. Então vamos, irmãos, aprender sobre as finalidades do despertamento. Dizer. Primeiro ponto aqui, nós vamos falar sobre a restauração nacional de Israel. Então, um dos primeiros passos, uma das primeiras finalidades desse despertamento é justamente a restauração nacional, visto que eles estavam vivendo na condição de escravos, né? Deus então usa o rei Ciro, como nosso presbítero irmão Anderson aqui acabou de dizer sobre isso, né? Ele não era um rei crente, mas todavia aceitou o propósito divino na sua vida, né? Ele se inclinou a fazer a vontade de Deus. O interessante aqui é que a gente observa que ele, sendo um rei pagão, né, ele honrava os seus deuses, né? Ele adorava, ele reverenciava. E quando a voz de Deus veio sobre ele, esse despertamento veio sobre ele, é claro que talvez de uma forma entendendo que era um Deus, né, todo-poderoso, a Bíblia vai dizer que ele então aceitou esse propósito e reverenciou, né, o nosso Deus, né, obedecendo aí a sua voz e entendendo o projeto de Deus para a nação de Israel. Tanto é que ele elaborou esse edito, não é verdade? Vamos lá então. Primeiro ponto então, a primeira finalidade, fala sobre a restauração nacional deles. Era necessário que eles viessem a ser restaurados nacionalmente, porque se não fossem restaurados nacionalmente, nós vamos ver que Israel seria exterminado. Israel hoje não existiria, né? Não existiria o povo de Israel. Então, a primeira finalidade do despertamento era restaurar eles como nação, não é verdade? Vamos lá então. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, Ele pode incutir na vontade do espírito do homem. Foi assim que Ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele. Dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes, quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento do rei Ciro. Era já um fato aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo de início do seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor, Jerusalém, que é em Judá. Começava assim uma restauração nacional do povo de Israel. Aqui nós vamos observar, irmãos, que quando esse rei ele faz esse edito, a Bíblia vai dizer que o povo estava numa situação quase que de cômodo, né? Eles estavam acomodados àquela situação. Tanto é que a Bíblia vai dizer, né, na leitura oficial ou no texto bíblico em qual nós estamos estudando essa matéria desta manhã, nós vamos observar que eles estavam acomodados, e Deus usou aqui os chefes, os principais, porque eram as tribos de Judá e de Benjamim, né, que estavam cativos ali. Não é isso mesmo, Anderson? Isso é interessante, irmãos. Eu estou observando aqui na lição
que o povo ele estava na Babilônia, né? Eles se encontravam ali cativos, já havia muitos anos que ali eles se encontravam, e agora Deus já havia despertado o espírito de Ciro para trazer esse povo para a sua terra natal. E nós observamos, presbítero Eliseu, que Deus usando Ciro e já dando a liberação para esse povo voltar para a sua terra natal, mesmo tendo eles essa liberação por Ciro, eles permaneceram acomodados ainda na Babilônia. E eu quero abrir um parênteses aqui, presbítero Eliseu, nós não podemos ficar acomodados. Verdade. E o povo aqui ficou acomodado aonde? Dentro de Babilônia. E o que acontece? Nós percebemos que Deus vai despertar alguns ali do povo judeu para retornar para a sua terra, Jerusalém, para eles começarem a reconstruir o templo, que era o centro da adoração. Interessante. E também eu observei aqui que isso foi profetizado pela boca do profeta Isaías 180 anos antes, irmãos. O que é a palavra de Deus? A palavra do Senhor, ela é linda. A palavra do Senhor, irmãos, os irmãos que estão aí assistindo, ela é perfeita. Presbítero Eliseu, 180 anos antes, e aqui estava cumprindo uma profecia do profeta Isaías. O que eu aprendo aqui, Eliseu, os irmãos aqui que estão participando, que o que Deus ele promete, ele é fiel para cumprir na sua vida. O que Deus tem prometido à sua vida? Tenha fé, tenha certeza que o que ele prometeu, ele vai cumprir, porque ele é Deus. Deus não esquece de suas promessas. Aleluia. Estou sentindo aqui, Eliseu, que Deus está falando com pessoas aqui nesta manhã. Deus está nos despertando aqui nesta manhã, para nós sabermos que tudo que ele fala, ele cumpre, porque ele é Deus e Senhor de nossas vidas. Aleluias. É verdade, né? Então, o povo aqui ele começava a receber nesse ponto aqui, falando sobre as finalidades, né? Um dos primeiros propósitos de Deus era fazer essa restauração. Lembrando, irmãos, que não é difícil, não é fácil, melhor dizendo, né? A condição que o povo estava. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jerusalém havia sido destruída, né? Jerusalém havia sido queimada, os muros haviam sido fendidos, então a situação lá não estava muito boa. Então, para que eles viessem a se encorajar e voltar para restaurar sua terra, a Babilônia eles estavam vivendo como escravos, porém, você vai observar que lá, mesmo vivendo na condição de escravos, eles estavam morando, né, se alimentando e fazendo todas as coisas lá, mas Deus queria eles repatriados novamente, queria na sua terra, né, e agora precisaria de levantar homens de coragem para que pudessem reerguer. Tanto é que a Bíblia ela vai dizer que Deus ele levanta, desperta os chefes da tribo de Benjamim e também da tribo de Judá, os quais tomam aí a iniciativa. É sempre necessário, irmão, antes alguém tomar a iniciativa, né? É por isso que a Bíblia vai dizer que Deus deu a cada um um dom, não é verdade? A uns Deus deu o dom de liderar, a outros deu o dom de ensinar, e daí por diante, não é verdade? E aqui nós vamos observar que esses que Deus havia levantado, que eram os chefes, eles não ficaram de braços cruzados, eles tomaram a iniciativa, né, para voltar à sua terra. Interessante, eu estou aqui imaginando aqui uma terra, uma cidade destruída. Imagine, tudo destruído. O templo, o centro da adoração, estava totalmente destruído, né? Aí que vem o povo lá cativo, teria que vir somente na força do Senhor para reconstruir tudo novamente. Foi uma tarefa que não foi fácil, foi um desafio muito grande, e isso só foi possível porque houve a presença do Deus Todo-Poderoso. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. E aqui nós vamos observar que é a finalidade. Para você, qual é a outra finalidade? Primeiro ponto, né, para que eles fossem restaurados, né, como nação, melhor dizendo, nós temos aqui um segundo ponto, que é dependente desse primeiro. Não havia como eles serem restaurados espiritualmente, né,
sem que eles fossem restaurados como nação, não é verdade? Ainda que nós vamos usar aqui uma expressão, Daniel estava no Egito, e isso aí não impediu de que ele viesse a servir a Deus, mas é que Deus queria que eles fossem repatriados, porque eles não eram mais conhecidos como nação, não é verdade? E aqui nós vamos observar então que eles também recebem a restauração. Ponto número 2 vai falar sobre a restauração espiritual de Israel. Queria pedir que nosso irmão Anderson, para poder fazer a leitura para nós, daqui a pouco estaremos explanando. Amém. Então nós estaremos lendo aqui, fazendo a leitura sobre a restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentaram um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abre igualmente o seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônicos, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus: não servir aos deuses das nações, não adorar aos ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça, mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento, e esse na sua restauração espiritual. A finalidade principal de despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Glória a Deus. O que nós vamos observar então, falando sobre a restauração espiritual, aqui nós vamos observar que é uma necessidade de que venhamos a submeter à vontade de Deus, né? Esse propósito de Deus ele foi cumprido, né? A princípio você vai observar porque Ciro, mesmo não sendo, né, um rei crente, não sendo alguém que talvez temia a Deus, mas a Bíblia vai dizer que Deus usou ele para o seu propósito. Ele se inclinou à vontade de Deus, né? Ele se inclinou a fazer a vontade de Deus. E o despertamento espiritual, irmãos, ele é justamente isso aí, é uma inclinação, uma submissão à vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, né, então nós recebemos aquilo que de Deus é prometido para as nossas vidas, né? Aqui vai dizer que o homem ele tem um livre-arbítrio, o homem pode escolher obedecer ou não obedecer, né? E como foi lido aqui, você vai observar que só pode receber o avivamento espiritual, só pode receber esse despertamento espiritual e progredir aqueles que de fato obedecem. Aqui no ponto nós vemos que nem todos eles recebem essa mesma progressão, né? Nem todos progridem com o mesmo despertamento espiritual. Às vezes você observa na igreja uma pessoa, né, recebe o despertamento espiritual, Deus de alguma forma recebe, né, várias pessoas recebem, mas nem todos desempenham de forma igual, não é verdade? Por quê? Porque às vezes alguns, né, não se submetem em fazer a vontade de Deus, né? Por quê? Justamente porque Deus não nos fez robôs, Deus nos fez com livre escolha. Eu e o irmão Anderson estamos aqui nesta manhã justamente porque nós recebemos de fato o convite, mas nós decidimos de vir. Se nós não quiséssemos estar aqui, nós não estaríamos, né? Mas nós, pela nossa vontade em querer fazer a vontade de Deus, estamos aqui nesta manhã. E da mesma forma, o despertamento espiritual também da mesma forma. Recebemos a orientação do Espírito Santo, né? E através da orientação do Espírito Santo, se submetermos à vontade dele, certamente nós iremos galgar, né, os nossos propósitos. Aqui vai dizer que o povo de Israel, irmãos, estava da cabeça aos pés enfermos. Por que das cabeças aos pés enfermos? Eles estavam, a situação deles estava tão ruim que eles não acreditavam nem nas profecias que os profetas estavam falando, irmão Anderson, né? A Bíblia vai dizer que no contexto de Jeremias profetizava, quando Jeremias profetizava a respeito que Deus iria trazê-los cativeiro, né? O que acontecia? Vinha um profeta falso, trazia uma palavra falsa, né? Dizendo, não, pode ir para o cativeiro, mas vai ficar 2 anos. O povo preferia acreditar, né, na palavra do mentiroso do que acreditar no homem de Deus. Olha a situação que estava o povo,
né? Estava dando mais crédito àqueles que não tinham direção de Deus do que àqueles que tinham direção de Deus, porque dar crédito à mentira, aquilo que nos faz bem, para a nossa carne é fácil, mas muitas vezes aquilo que vai trazer um certo sofrimento, quando alguém fala, às vezes nós encontramos dificuldade, mas a Bíblia vai dizer que eles estavam de fato enfermos, não é verdade? Verdade, interessante aí, Eliseu, que você disse, né, que o povo já se encontrava enfermo. Na verdade, o Senhor, né, a nação de Israel, Deus não formou a nação de Israel para ser levado cativo, mas na verdade o povo foi levado cativo pela sua própria desobediência. Ou seja, toda desobediência tem as suas consequências, Eliseu. É o que nós podemos perceber aí. Agora o povo estava numa terra estranha, sofrendo na mão de um Deus pagão, pessoas que não serviam ao Senhor, terra estranha, longe das suas casas, longe da sua terra, sem moral. Mas nós percebemos, irmãos, a misericórdia de Deus. A Bíblia diz no livro de Lamentações que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque novas são cada manhã. Observe a misericórdia do Senhor. Deus lá do céu olhando para o povo, para o seu povo, o povo judeu, sendo escravizado, mas Deus mesmo olhando todas essas intempéries, nós podemos perceber que Deus ele tem ainda uma promessa com esse povo de restaurá-los, de trazer de volta. Nesta manhã, irmãos, Deus está tratando conosco acerca desse despertamento. E na leitura dessa semana, na leitura diária, me despertou também aqui e me chamou a atenção alguns pontos do despertamento. E aqui dizia despertamento na vida do louvor. Como está o nosso despertamento na vida do louvor? Verdade. Como está o nosso despertamento na vida da oração? Como está o nosso despertamento na vida de aprender, de estudar a palavra de Deus? Como está o nosso despertamento em buscar os dons espirituais? É interessante, Eliseu, nós aprendemos isso aqui nesta manhã, porque Deus tem um propósito para cada um de nós, os irmãos que aqui estão assistindo. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Tenha certeza, tenha fé, que se nós nos despertarmos a fazermos para Deus, Deus com certeza vai nos abençoar. É o que aconteceu com o povo. 180 anos é profetizado pelo profeta Isaías. Agora o povo, Deus levanta alguns de lá para despertar. Deus desperta eles e traz de volta a nação. Agora o povo vai ter que reconstruir o centro da adoração, que é a casa de Deus que estava destruída. É verdade. Então, aqui nós observamos que o propósito, né, da restauração, o propósito, né, as finalidades do despertamento é justamente a restauração do povo de Deus, né? É a restauração, o objetivo principal, né? É a restauração do povo de Deus, visto que quando eles foram para a Babilônia, falamos aqui a princípio, né, que eles não estavam nem crendo, mas eles estavam vivendo praticamente que na idolatria. O propósito de Deus era arrancar a idolatria do povo, né? Porque o povo de Israel era conhecido como idólatra. Você vai ver inúmeras passagens bíblicas retratando sobre isso, né? Mas Deus queria arrancar isso deles. E o sofrimento, né, que a princípio, né, nós muitas vezes não queremos passar, foi justamente o sofrimento que fez bem para eles, né? O fato deles estarem lá, de verem que Deus de fato é um Deus de amor, né? Mas que castiga todo aquele que ama, né? Eles puderam ver o grande amor de Deus no castigo e também na restauração, porque Deus castiga, mas Ele não vai deixar nos castigos para sempre, entenda? É a força de expressão quando dizemos dessa forma. Ele vai nos corrigir, melhor dizendo, né? Ele vai trazer uma correção e através da correção nós endireitarmos a nossa vida espiritual. Presbítero Eliseu, eu quero antes mandar um abraço bem forte para a irmã Cidelícia, também está participando conosco, nosso pastor presidente. Que Deus continue abençoando o Senhor. Os nossos irmãos estão participando conosco aqui nesta manhã. Que Deus continue abençoando no nome de nosso Senhor. Também, irmãos, nós temos uma pergunta aqui, Eliseu. O irmão Joel Pereira,
ele está fazendo uma pergunta aqui: o que significa despertar? É justamente isso aí, despertar. Nós observamos aqui a finalidade de despertar. Só desperta, irmãos, quem está, né, dormindo, né? No caso, então é acordar aquele que está dormente, né? É dar um salavanco nele, na verdade, para que ele venha fazer alguma coisa. É sair do sono, né? Isso, sair do sono, é sair da situação de dormente que ele está. Tanto é que a lição fala de despertarmos do sono, não é verdade? Porque, irmãos, quem está dormindo não vê nada. Quem está dormindo, né, não consegue sentir as coisas. Quem está dormindo, o tempo passa e ele não vê, acontece as coisas e ele não vê. Então há uma necessidade que ele venha acordar para sentir e ver, né, o agir de Deus nesse sentido, né, quando falamos no sentido espiritual. Interessante essa pergunta do Joel. Que Deus abençoe, Joel. É uma alegria, um prazer ter você nesta manhã participando aqui conosco. Também os irmãos que tiverem mais alguma pergunta, os irmãos estão com liberdade para estar interagindo. É uma manhã que nós queremos aprender juntos, irmãos. Eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando poderosamente a vida espiritual, vai estar nos edificando, Eliseu, para sermos melhores. Verdade. Aleluia. Também eu quero mandar um abraço para meu amigo evangelista José Cláudio dos Santos, ali de Alto Capim. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos aí de Alto Capim, Mata Fria. Um abraço bem forte também, que eles estão aqui interagindo conosco aqui nesta manhã. Também está aqui a nossa irmã Auri também interagindo conosco. Nobre Vanuzzi também está aqui. Rosimere de Paula, que Deus abençoe. A todos os nossos irmãos. Também está aqui Diácono Marcos, a irmã Alessandra Baldon também está participando aqui desta lição. Que Deus abençoe todos vocês no nome de Jesus. Então, prosseguindo aqui, o ponto em que nós estamos aqui. Olha só, cada despertamento tem por objetivo principal salvação e restauração do homem. Encontramos sempre esses dois polos, graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Então, quando falamos de despertamento, nos tempos do rei Ciro, quem trouxe o despertamento, né, foi o próprio Deus, né? A Bíblia vai dizer que no Antigo Testamento, Deus agiu no Antigo Testamento, Jesus agiu, teve o tempo, né, do seu ministério, e hoje, nos nossos dias, é o Espírito Santo. Então, trazendo para uma realidade de hoje, né, quem promove esse despertamento na nossa vida, então, né, irmão, o Espírito Santo de Deus na nossa vida, não é verdade? Né? Então, olha só, o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é intolerante ao pecado, e a Bíblia vai dizer aqui então que o Espírito Santo convenceu Saulo de que ele havia pecado contra Jesus. Interessante que Saulo achava, né, irmão, antes que ele estava fazendo bem, né? Quando ele perseguiu os crentes, ele achava que ele estava fazendo alguma coisa para Deus, porque a Bíblia diz que ele era fariseu, né? E era um dos principais que estavam ali, e a Bíblia vai dizer que ele achava que estava fazendo tudo aquilo para Deus, mas ele na verdade estava dormindo espiritualmente, né? Achava que estava fazendo, mas estava fazendo da forma errada, e precisou do Espírito Santo dar um salavanco nele. E às vezes também na sua casa aí, às vezes você acha que está fazendo da forma correta, precisa do Espírito Santo aí trazer um despertamento, te mostrar da forma correta como deve fazer, para que possa seguir aí as orientações do Espírito Santo. Deus abençoe sua vida. Está conosco Nobre Vanuzzi, está dizendo aqui: sou do Espigão do Oeste, estamos aqui assistindo. Um abraço à família do Roberto Nobre, está aí. Que Deus abençoe Nobre Vanuzzi, no nome de Jesus. É um prazer, uma alegria ter você aqui conosco nesta manhã. Glória a Deus, né? Deus abençoe os irmãos que estão participando aí, né? Que possa ser de grande produtividade para a sua vida essa escola desta manhã, né? Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo convenceu a Saulo, né? Também a Zaqueu, né? Da sua riqueza. Zaqueu, ele pôde ver que a riqueza que ele tinha não era suficiente para preencher. Então, o Espírito Santo que trabalhou na vida dessas pessoas. Também o Espírito Santo, né, aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Ao mesmo passo que ele
condena o pecado, ele também aponta que para nós recebermos o perdão é necessário nos achegarmos à pessoa bendita de Jesus Cristo. É necessário chegarmos a Deus para que venhamos receber. Mas quem nos leva à presença de Deus também, à presença de Jesus, é o Espírito Santo, não é verdade? Porque é Ele que hoje tem agido nos nossos dias, é Ele que traz um grande despertar, que traz o despertamento para as nossas vidas, né? Nós estamos vivendo hoje, né, num tempo aí de pandemia. Algumas igrejas estão funcionando com um número bastante reduzidos, algumas estão até de portas fechadas devido a algumas situações, né? Mas como é que está a nossa vida espiritual? Será que nós nos acomodamos a essa situação? Será que nós estamos servindo a Deus como Ele merece em nossas casas? Não é verdade? Como é que nós estamos? Como é que está a nossa vida espiritual? Será que nós nos acomodamos pelo fato de que talvez não tenha os cultos na igreja e estamos tranquilos na nossa casa? Como está o nosso altar da oração? Não é verdade? Porque é nesse momento, né, irmão Anderson, que se mostra os verdadeiros adoradores, os verdadeiros servos, não é verdade? Que adoram não pelo fato de estar aqui no templo, né? Mas muitas das vezes estando nas suas casas, como no caso de José. José não estava junto com seus pais aprendendo mais, novo, foi levado como escravo, né? Ficou longe dos seus pais, ficou longe da sua família. No entanto, ele conservou a sua integridade. Aonde ele estava, ele procurava honrar o Senhor, né? E o interessante é que lá não tinha templo, né, irmão Anderson? Não tinha templo para ele ir, né? Ele não tinha os seus irmãos para orar junto com ele, não tinha o seu pai para poder impor as mãos. Manteve a comunhão com o Senhor, né? Manteve a sua comunhão com o Senhor. Então que nesse tempo de pandemia possamos aprimorar, irmãos, a nossa, aleluia, glória a Deus, a nossa comunhão com o Mestre. Aleluia, glorificado seja o nome de Jesus. Vamos aqui ao ponto de número 3, prosseguindo, né, com a nossa lição nesta manhã, né, falamos sobre Deus como sendo cumpridor das suas promessas. Aqui nós vamos observar que Isaías profetizou, Isaías havia profetizado sobre 180 anos antes, né? Também outros profetas também falaram acerca disso, né? E nós vamos observar aqui nesse ponto aqui falando sobre Deus como sendo cumpridor das suas promessas, independente de qualquer situação, irmãos, né? Deus, ele cumpre as suas promessas. Existem algumas promessas que são feitas por Deus, que ela independe da ação do homem para que ela venha a ser cumprida, porque ele é fiel para cumprir as suas promessas. Existem algumas promessas, né? Se falando de cumprimento de promessas, existem cumprimentos de promessas que já são condicionados à nossa obediência. Por exemplo, Deus prometeu trazer-nos salvação, né? Ele vai dizer: quem crê em mim tem a vida eterna, mas se você não crê, você também não tem a vida eterna. Então existem algumas promessas que são condicionadas à nossa obediência. Existem promessas que elas irão se cumprir. Por exemplo, né, o arrebatamento da igreja é uma promessa que independe da ação do homem, independe da ação de qualquer outra pessoa. O arrebatamento da igreja, ele vai acontecer. Agora, sobre quem vai subir, aí já depende, né, irmão Anderson? Né? De mim, e depende também de você que está aí no seu lar, né, assistindo essa manhã. Depende do ser humano. Se eu sou obediente, né, a trombeta tocando, eu vou subir. Agora, se eu sou desobediente, irmãos, não tem como, né? Ou sobe ou desce, né? Vamos lá então. Cumprimento das promessas. Nesse contexto, falando sobre o cumprimento das promessas, vamos estar aqui justamente falando sobre a promessa de restauração do povo de Israel. Eliseu, é interessante que o João Vitor está dizendo o seguinte: em momentos de dificuldades, que os verdadeiros adoradores se destacam, pois adoram independente da situação ou lugar. Deus abençoe, João Vitor, que palavra, né? É nesses momentos, nas dificuldades, que nós vamos conhecer os verdadeiros adoradores. Adorar a Deus quando tudo está indo muito bem, é muito bom, é muito maravilhoso. Mas adorar a Deus dentro da cova dos leões já é diferente, na verdade. Diferente, né? Adorar a Deus dentro da fornalha de fogo ardente é diferente, né? Só quem passou por lá sabe disso, não é verdade? Né? Então aqui falando sobre a promessa da restauração do povo de Israel, irmãos. Fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento, Ciro recebeu
Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Está lá em Jeremias 27, versículo 22, que o próprio Jeremias ele fala que o povo iria ser cativo, que o povo iria para a Babilônia, que iria ficar 70 anos, mas que diante de um determinado tempo Deus iria restaurar a sorte de Israel, Deus iria restaurar eles como nação, Deus iria repatriá-los novamente. Então estamos falando aqui de cumprimento de promessas, mas você vai observar, irmãos, que foram 70 anos, falamos aqui que pessoas nasceram lá, né? Outros morreram no cativeiro porque já estavam talvez na etapa final da sua vida, não é verdade? Porque 70 anos, né, é o curso de uma vida, não é verdade? A Bíblia vai dizer que Deus ordenou o homem viver 70 anos, que passa disso é canseiro e enfado. Então assim, é o tempo de uma vida. Então eu acredito que a maioria dos que foram para lá morreram por lá, né? Mas todavia havia uma promessa que eles iriam ser restaurados novamente, e Jeremias profetizou, né, que eles iriam restaurar, bem como também a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro, né, da Pérsia. Então aqui, olha, a fidelidade de Deus em suas promessas. Deus havia prometido, né? Então, da mesma forma como nós estamos aqui falando aos irmãos sobre o cumprimento das promessas em relação ao povo de Israel, fazendo a visão panorâmica, que nós conhecemos, né, o seu início, o seu meio, o seu fim. Mas talvez você está vivendo numa vida em que talvez você esteja aí na metade do seu cativeiro. Mas eu deixo uma mensagem de Deus para você nessa manhã: creia nas promessas de Deus, aleluia. O crente não morre na cova. Deus, aleluia, está com você. Deus irá restaurar, Deus irá cumprir as suas palavras. As situações podem estar todas contrárias, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não é verdade, irmão? Glória a Deus, é verdade, Eliseu. Também está aqui os nossos irmãos interagindo ali no YouTube. Um abraço a todos vocês, né? A irmã Lucilene Faia, que Deus abençoe. Alonso Felberg, Deus abençoe. Irmã Ana Lúcia, que Deus em Cristo continue abençoando a todos vocês. A irmã Daniela Flor. Também aqui está nosso irmão Robson Costa. Ele está dizendo o seguinte: é muito bom estar aprendendo com vocês, aleluia. Que Deus abençoe, irmão Robson, no nome de Jesus. E aqui ele está dizendo o seguinte: que o Senhor é o que nos alimenta e é o que nos dá força para vencer todas as dificuldades. Estar na presença, estar debaixo da presença do Espírito Santo de Deus. Como é bom, né? Que Deus abençoe, Robson. Como é bom nós estarmos, né, na presença do Senhor. Como disse aqui o Robson, é Ele que nos dá força e é Ele que nos alimenta. É verdade. Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Eliseu, receba o alimento aí nessa manhã, irmãos, né? Falando sobre as promessas de Deus aqui também, irmãos, né? Deus cumprindo as promessas, fidelidade de Deus em suas promessas, que Ele é fiel para cumprir. Também vemos aqui, Deus renova as suas promessas de bênçãos, né? Queria pedir aqui ao nosso irmão Anderson para poder estar fazendo a leitura somente do primeiro parágrafo. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. Olha, que interessante. Deus renova suas promessas de bênçãos. Tá vendo? Deus, Ele renova, irmãos, né? A Bíblia vai dizer que quando alguns personagens bíblicos se encontravam numa situação desfavorável, a Bíblia vai dizer que Deus se apresentava para eles, dizendo: olha, sou o Deus dos seus pais, né? E Deus renovava a promessa, Deus renovava o concerto que havia feito com os pais ou com Ele mesmo antes. E também da mesma forma na nossa vida, porque às vezes nós encontramos uma situação de desânimo, né, em que parece que a promessa está demorando a ser cumprida, né? Mas Deus então se manifesta para nós, cumprindo essas promessas, né? E também renovando essas promessas sobre as nossas vidas, né, presbítero irmão Anderson? É verdade, Eliseu. A ação do Espírito Santo é o que revela essas riquezas escondidas. O Espírito Santo, ele é o agente
santificador do crente. Nós podemos perceber que antes de Jesus ser assunto aos céus, antes de se entregar no madeiro, ele fez uma promessa que ele viria para buscar o seu povo, né, os irmãos que aqui estão acompanhando, mas só que ele não deixaria o seu povo órfão, sozinho, mas sim que enviaria o Consolador para estar até a consumação dos séculos. E nós podemos perceber que Jesus, ele se entrega ao madeiro, ao terceiro dia ressuscita, e nós percebemos que a promessa se cumpre ali em Atos 2, que é a descida do Espírito Santo de Deus. Essa efusão do Espírito que foi profetizado pelo profeta Joel. E nós percebemos que no final dos seus dias, disse ele, que derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. Olha, igreja, que privilégio, irmãos, alunos da escola bíblica, que nós temos o Espírito Santo. E eu quero ir mais além ainda. Paulo disse em uma das suas cartas que o nosso corpo, ele é templo e morada proveniente do Espírito Santo de Deus. Você é morada de Deus. Nós somos moradas do Espírito Santo de Deus. E nós entendemos que Deus, no cumprimento de suas promessas, presbítero Eliseu, é o Espírito Santo que vai nos renovando, é o Espírito Santo que vai nos impulsionando, nos dando força para nós seguirmos avante, acreditando que o que Deus falou, ele vai se cumprir. É o Espírito Santo que faz nos lembrar das promessas de tudo que Deus fez. Então essa ação do Espírito Santo é um privilégio, é um presente que nós temos da parte do Senhor, de termos a terceira pessoa da Trindade, esse amigo, esse companheiro que intercede por nós, diz a Bíblia, com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo de Deus, é o que nos ajuda em nossas fraquezas. Aleluia. Verdade. E falando sobre aí a renovação das promessas, como nosso irmão aqui acabou de comentar, né? Nós vamos observar que existem algumas promessas. Deus renova as promessas dele na nossa vida. Olha, o batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte da nova vida em Cristo. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, faziam questão de que todos os convertidos recebessem essa maravilhosa unção do alto. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja por meio do despertamento. Deus ainda deseja que despertar os corações para ter uma fé renovada. A cura do corpo também, e também a cura do corpo. Olha só, aqui nós vamos observar, dentro dessas promessas sendo renovadas, né, nós temos ainda mais um pouco, resultado também como da morte expiatória de Jesus. Nós vamos observar que há várias promessas de Deus, né? Deus, ele cumpre as suas promessas e ele também renova as suas promessas. E nós temos aqui a promessa, irmãos, do arrebatamento da igreja. Essa promessa, ela vai se cumprir na nossa vida, né? Nós estamos vivendo num período de peregrinação aqui nessa terra, né? Assim como Israel peregrinou 40 anos, esses 40 anos, ele é uma tipologia do período em que nós aceitamos Jesus até o dia da nossa morte ou até o dia da vinda dele, mas nós sabemos que um dia nós iremos cruzar a fronteira, que um dia, né, ele irá vir buscar a sua igreja como ele prometeu. E nós vemos aí a ação do Espírito Santo na igreja, né? Às vezes nós estamos no culto e Deus usa alguém falando a respeito do arrebatamento da igreja, para que nós venhamos a permanecer firmes, né? Porque às vezes existem algumas pessoas que no decorrer da caminhada, eles começam a desanimar, começam a descrer, né? Dizendo, Deus não está ouvindo. Irmãos, Deus está ouvindo, Deus está vendo, né? Deus está sempre conosco, né? Você vai observar que Deus havia feito promessas para o povo, né? Ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido do poder. O povo ficou em Jerusalém orando ao Senhor após a ascensão de Jesus, e no 10º dia de oração a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo desceu sobre eles, né? Então Deus fez a promessa, renovou a promessa e cumpriu as promessas. Fez a promessa no livro de Joel, né? Renovou as promessas no livro de Atos, e nós vemos que lá em Atos 2:42, Deus então cumpre a promessa. Então, Deus, ele é cumpridor, irmãos, das suas promessas, e Deus renova nesta manhã as promessas dele sobre a sua vida. Permaneça fiel a ele. Glória a Deus. Interessante, irmãos. Eu estou aqui
percebendo, o presbítero Eliseu está ensinando aqui para nós, como que a fidelidade de Deus é imutável. Deus, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas dadas ao seu povo. E além disso, Eliseu, de vivificar e renovar suas promessas, Ele também renova o quê? A fé de todos que estão abatidos. É verdade. Você nesta manhã que está participando, eu quero te dizer, não perca a esperança. Não desanime, não desista. Quero lhe dizer que o Senhor dos Exércitos, aquele que um dia te fez uma promessa, mas isso já se passou tempos. Quero te dizer que a promessa do Senhor, ela ainda está de pé. Ele não se esqueceu daquilo que Ele prometeu para a tua vida. Acredite nesta palavra. Assim como Deus usou Ciro, despertando a ele para que o povo judeu pudesse retornar para a sua terra, é esse Deus vivo e verdadeiro que nós aqui estamos servindo a Ele e ensinando nesta manhã, que Ele é fiel. Glória a Deus. Também, irmãos, eu quero mandar um abraço aqui, diácono André, irmã Lucimara, também estão interagindo conosco aqui nesta manhã. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de todos vocês, no nome de Jesus. Aqui a irmã Mirela está dizendo o seguinte: é fácil de adorar quando tudo vai bem, mas quando não vai tudo bem, devemos adorar, pois Deus é fiel e justo para nos dar a vitória. É verdade, irmã Mirela. Devemos permanecer, presbítero Eliseu, adorando a Deus, independente das circunstâncias, independente do que eu esteja vivenciando. Eu preciso ser um adorador. A Bíblia diz que o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, irmãos, adore a Deus, independente da sua situação que você esteja vivenciando. Adore a Deus com as portas fechadas. Adore a Deus, independente do que você esteja passando e enfrentando. Mas adore acreditando que o Senhor dos Exércitos, Ele está recebendo a tua adoração, e no tempo certo o Senhor virá com socorro de Deus para lhe dar a vitória. É verdade. E nós estamos vivendo aí num tempo em que, infelizmente, a Bíblia vai dizer que quando o Filho do Homem voltar, porventura achará ele fé na terra? Justamente essa pergunta, irmãos, né, quando é feita pelo autor bíblico, quando nós vamos observar, é justamente porque a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade o amor de muitos esfriará. Então há uma necessidade de mantermos uma vida de oração. Quando fala que Deus renova a fé dos abatidos, é justamente isso aí, irmãos. Deus, Ele entrar na nossa vida, né, e trabalhar em nosso coração através da oração, somente mediante a oração, né? Permaneça fiel a Ele. Aleluia. Hoje precisamos de um grande despertar espiritual, sim, porque nós observamos que muitos estão levando a vida espiritual para um lado material. Infelizmente, alguns têm se levado por esse lado, né? Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que aquele que permanecer fiel a Deus, né, ele vai receber a sua recompensa. A Bíblia vai dizer que nós não devemos deixar o altar da oração, mas que nós viemos a viver em oração, né? E a Bíblia vai dizer que os objetivos de Deus, irmãos, foram alcançados, porque a idolatria foi arrancada do coração do povo. O povo recebeu o grande despertar dele, né? E isso levou a uma inteira obediência à sua palavra. Então, quando nós somos despertados, irmãos, espiritualmente, nós vivemos uma vida em obediência à palavra do Senhor. Nós vivemos uma vida em obediência a Ele. Uma pessoa que anda de forma rebelde, uma pessoa que anda fora da vontade de Deus, ele precisa de um despertamento espiritual, né? Eu não sei como está a sua vida, mas que o Espírito Santo, através da oração, possa produzir um grande despertar espiritual na sua vida nesta manhã. Aleluia. É interessante, Eliseu aqui está dizendo que no Antigo Testamento, o fogo no altar do incenso não se podia deixar
apagado, Não pode deixar apagar de forma nenhuma. Se apagar, esse fogo, do mesmo modo, esse fogo quer dizer, representa o Espírito Santo. O Espírito Santo na nossa vida. Ou seja, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações. Olha que interessante, não pode apagar esse fogo do Espírito Santo. É preciso nós mantermos esse fogo, que ele continue aceso. Então, Eliseu, como é que nós mantemos esse fogo do Espírito Santo aceso? Mantendo aí uma vida de oração na presença de Deus, mantendo a nossa comunhão com Deus, permanecendo fiel a Ele, porque Ele representa o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo estiver na nossa vida, nós estamos agradando Ele. Para agradar Ele, nós temos que viver uma vida separada do pecado. Assim nós conseguimos agradar a Ele, não é verdade? Então, meu querido, o segredo é nós mantermos essa chama viva do Espírito Santo acesa por intermédio da oração. Então, Eliseu, essa pandemia, esse período que nós estamos passando, atravessando essa quarentena, isso não vai apagar, isso não tem o poder de apagar essa chama viva, porque nós nutrimos essa chama viva com a oração, consagração, estudo da palavra. Nós vamos nutrindo e mantendo esta chama acesa e o Senhor cumprindo todas as suas promessas. Também eu quero mandar um abraço aqui para o irmão Antônio Soares de Oliveira. Deus abençoe, irmão Antônio. Também ele está interagindo aqui conosco, dizendo o seguinte, Eliseu: o deserto é a escola, mas com Deus nós vencemos. Aleluia. Verdade. Glória a Deus. Deus assim possa estar abençoando aí a vida de cada um dos irmãos que interagiram juntamente conosco nesta manhã, e lembrando, todas as coisas, a Bíblia vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem. Talvez você está passando uma situação e talvez você pergunta, mas por que eu estou passando, Talvez você não tenha a resposta, mas entenda uma coisa: tudo que nós passamos, a Bíblia vai dizer lá no livro de Romanos, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto ou por seu desígnio. Entenda uma coisa: tudo que está acontecendo na sua vida, é Deus trabalhando de forma que você venha permanecer fiel a Ele e contribuindo para o seu bem espiritual. O povo de Israel, se você fosse perguntar se eles queriam ir para o cativeiro, se eles queriam participar, se eles queriam viver a situação que eles vivenciaram, eles iam dizer que não, mas Deus os colocou lá e aquilo fez muito bem para a vida espiritual deles. Existem caminhos que nós, se fôssemos escolher, não iríamos trilhá-lo, mas Deus nos coloca a trilhar os seus caminhos, para que nós venhamos estar debaixo da sua vontade. Nosso irmão João Vitor, ele escreve o seguinte, Eliseu: uma pergunta que devemos sempre nos perguntar: o que nos leva a servir a Deus é pelo que Ele pode fazer? É por medo da condenação ou é por amor? Verdade. Que sempre o amor seja a motivação de nós servirmos a Ele, Não servimos a Deus pelo que Ele pode nos dar, mas que nós venhamos a servi-lo pelo que Ele representa para nós. Deus é tudo, e aqui nessa terra tudo é passageiro, Somos peregrinos nessa terra. Um dia nós iremos sair daqui, mas um dia nós estaremos ali no céu para sempre. O que hoje consideramos aqui uma casa de luxo, o que hoje nós consideramos aqui riqueza, é podridão aos olhos do Senhor, porque lá no céu tudo, vai ser o melhor que Deus preparou para nós: as ruas de ouro, muro de cristais, uma morada eterna, vida eterna, não se pode comparar. Então servimos a Deus por amor, aleluia, porque um dia nós certamente estaremos com Ele. Nós viemos dele e para Ele tornaremos. Então, Eliseu, nós estamos chegando ao término, encerrando esta EBD interativa, e nós aprendemos que o povo estava cativo na Babilônia. O Senhor levanta Ciro, Deus desperta Ciro, o espírito de Ciro, o povo volta, Deus desperta o povo volta para Jerusalém,
o povo constrói o templo, lugar da adoração, e o templo já construído, agora o povo volta novamente a adorar o Senhor. Então, o que eu vejo nisso? É um milagre. É um milagre. O despertamento espiritual é um milagre de Deus. Foi o que aconteceu aqui na história bíblica, né? Quando o Senhor trouxe o povo cativo do cativeiro, foi milagre. Isso só foi possível porque houve uma ação de Deus, uma ação do Espírito Santo, uma ação do Deus Todo-Poderoso. Também, irmãos, eu quero mandar um abraço aqui para os nossos irmãos que interagem. Valdete Bonifácio, Deus abençoe. Zé Carlos Tavares, a irmã Auriceia Pereira da Silva, Juliana e Claudionor, Deus abençoe. E o nosso irmão ali do Alto Capim, evangelista José Cláudio, ele escreve para encerrar: Levítico 6,13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Glória a Deus. Falando sobre o fogo arderá, né? Nós vamos estar aqui orando em favor da sua vida. Estamos aqui encaminhando, encerrando nesta manhã. Vamos estar orando por você, pela sua família. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar neste momento buscando a presença do nosso mestre e agradecendo por essa escola. O nosso tempo aqui já findou, né? E nós vamos estar aqui orando em favor da sua vida, da sua família. Feche os seus olhos conosco. Aleluia. Vamos orar ao Senhor neste momento. Deus grande, Deus eterno, mais uma vez estamos em Tua presença. Pai eterno, e nesta manhã agradecemos ao Senhor por esta lição maravilhosa. Aleluia, falando sobre o despertamento espiritual, aleluia, em nossos corações, em nossas vidas, como aprendemos sobre a vida de Israel. Aleluia, que o Senhor possa estar trabalhando na vida do coração, no coração da vida de cada um dos teus filhos, que nesta manhã participam da escola dominical, daqueles que por algum motivo não estão participando, vá ao encontro da família de cada um deles, ó Pai, trazendo um grande despertar espiritual. Deus eterno, Deus bendito, que a bênção do Senhor esteja sobre todos nesta manhã. É o que nós pedimos ao Senhor e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A todos vocês que estiveram conosco, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Foi uma bênção esta manhã. Nós aprendemos muito acerca do despertamento. E eu desejo a vocês um ótimo domingo na presença do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, a sua família, no nome de Jesus. Deus abençoe e a paz de nosso Senhor Jesus.